Hoje nós falaremos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E os itens 11, 12 e 13, que é o egoísmo, a fé e a caridade. O egoísmo é um amor próprio excessivo que leva o indivíduo a olhar só para suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. Já ouvimos diversas vezes aquela frase, farinha pouco, meu pirão primeiro. Mas, será que não dá para pôr um pouquinho mais de água nesse pirão para dividir com os outros irmãos? A fé, confiança absoluta em algo ou em alguém. A doutrina nos ensina que a fé deve ser raciocinada. E a caridade, disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade física, moral, social, etc. Compaixão, benevolência e piedade. No livro Fé e Outros Estudos, de Amag Ranges, ele descreve: a fé, diferente de crença, expressa o sentimento do homem em relação à razão da vida, às relações entre os homens e seu Criador. Ter fé é identificar dentro de nós algo maior que nós mesmos e nosso mundo, responsável por tudo que é ao nosso redor e por nós, inclusive, é reconhecer e confiar no Criador. Sem a fé, a vida perde seu sentido mais amplo. O altruísmo, a caridade, o desejo do progresso e do bem-estar alheios se esvaem, cedendo lugar às satisfações imediatistas e aos prazeres efêmeros, ao egoísmo e ao materialismo. Ou seja, se nós não temos fé no nosso Criador, como é que nós vamos ajudar outras pessoas? Como é que nós vamos levar bem-estar para os nossos semelhantes? Como é que nós vamos ajudar alguém? Nós vamos pensar única e exclusivamente em nós. Porque é a fé que nos leva a crer que tudo aquilo que fizermos de bom e de bem aqui no planeta Terra nos levará adiante, nos levará para outro lugar, um lugar bem melhor do que aqui. Mas para isso nós temos que ter fé. Ter fé que nós vamos conseguir, vamos perseverar, vamos ajudar. E é a fé no Criador. Ele é nosso Pai, nos criou e nos dá tudo aquilo que a gente precisa. A questão 886 do Livro dos Espíritos, que versa sobre caridade e amor ao próximo, diz: quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E no primeiro parágrafo tem um adendo. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Se Jesus é nosso modelo e guia, o ser mais perfeito que já passou pela face da terra, ele diz que benevolência é para com todos. Quando diz todos, independe de quem seja. Pode ser com o nosso familiar, com o nosso vizinho, até mesmo com aquela pessoa que nós não gostamos. Indulgência para as imperfeições alheias. O único ser perfeito que passou pelo planeta Terra é Jesus. Nós estamos a caminho da perfeição, portanto ainda somos imperfeitos. Portanto ainda temos que aprender muita coisa. Chegaremos lá? Chegaremos. Quando? Não sabemos, depende de cada um de nós. Mas como nós somos espíritos imortais, o tempo para a gente passa muito rápido. Mas como passa rápido? Sim. Por mais tempo que nós vivamos aqui na Terra, é pouco. E cada encarnação que nós temos na Terra
é para nós aprendermos, nos melhorarmos e depurarmos todas aquelas más tendências que nós temos. Por isso, o Pai Celestial nos concede sucessivas reencarnações. E a melhor encarnação que nós já tivemos é que estamos. Porque agora é que nós podemos praticar a caridade, praticar o amor, praticar a indulgência, a benevolência, deixarmos de ser um pouquinho egoísta, que ainda somos. Todos nós ainda somos. Mas, se nós entendermos o porquê estamos aqui, certamente nós vamos conseguir avançar um pouco mais. E perdão das ofensas. Eu costumo dizer, de uns tempos para cá, depois que comecei a estudar a doutrina espírita um pouco mais, que as pessoas não me ofendem. Eu me ofendo com as pessoas. Porque se por um acaso alguém tenta me ofender e eu simplesmente não levo a sério, eu não me preocupo com isso. Ao contrário, eu deixo que a pessoa fale o que ela quiser, absorvo, e nas minhas preces eu a coloco. E se porventura eu fiz alguma coisa que não agradou, que ela me perdoe. O ruim é quando nós nos ofendemos com o que dizem pra gente. Aí começam os problemas. E às vezes é uma coisa tão simples, é uma coisa que não tem a menor razão de ser, e nós ficamos ofendidos e levamos aquilo ali até as últimas consequências. Às vezes o outro nem lembra mais o que aconteceu, a palavra que ele falou, um gesto que ele fez, e eu continuo com aquilo na minha mente e no meu coração, e emanando os pensamentos ruins para aquela pessoa. Só que quando nós mandamos uma carta somente com o remetente e sem o destinatário, esta carta volta para a gente. Ou seja, outra pessoa não vai receber. A pessoa não está nem preocupada. Ela nem lembra mais que me ofendeu. E a melhor coisa que nós temos a fazer é deixar para lá. Porque às vezes uma coisinha bem pequenininha pode acarretar um problema sério. Então a melhor coisa que nós temos a fazer, esqueçamos. Oremos e esqueçamos. Na questão 888, no segundo parágrafo, a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. E às vezes nós presenciamos determinadas cenas que não sou terrível. Quem falou isso foi São Vicente de Paulo. Às vezes nós presenciamos determinadas cenas que nos chocam. Nós nem estamos com intenção de ouvir aquilo ali. Por exemplo, em uma loja, como já ocorreu comigo, estava lá fazendo uma compra, duas pessoas conversando, mesmo que eu não quisesse, eu ouvi, mas logo depois me afastei. O diálogo era, um deles apontou para uma pessoa que estava trabalhando lá dentro, desempenhando sua função da melhor maneira possível, e disse: está vendo aquela pessoa que está lá? Eu consegui um emprego para ela aqui. Se não fosse eu, ela não teria nem como alimentar sua família. Aí, a partir daí, eu já saí de perto. Já não conseguiu emprego para a pessoa? Já não fez o bem? Quem tem que contabilizar é o Pai Celestial. Não precisa ficar alardeando para ninguém. Nosso Pai Celestial está em todos os momentos da nossa vida, sabendo exatamente o que nós estamos fazendo. Então não precisamos fazer propaganda. Vamos ajudar da melhor maneira possível, sem nos preocuparmos em contabilizar para nós esta ou aquela boa ação. É isso que é o mais importante. E mais, se porventura aquela outra pessoa depois venha a saber que foi usada neste tipo de exemplo, como é que ela vai ficar? A necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Quando alguém nos pede alguma coisa
num sinal, num bar, uma ajuda. Se nós pudermos ajudar, nós ajudamos. Se não pudermos, irmão, no momento não tem como ajudá-lo. Mas de maneira alguma, nós podemos dizer: toma aí, isso aí vai te fazer bem, não me perturba mais. Como já foi dito por uma amiga de longa data, que ela foi orientada que quando alguém fosse pedir alguma coisa na porta da casa dela, 1 quilo de arroz, um alimento não perecível, deveria dar com o saco aberto. Aí eu perguntei por quê. Não, porque eles vão ali no bar e trocam por droga. Ele pediu o quê? Ajuda. O que ele vai fazer com essa ajuda não é problema nosso. Nós damos de bom coração, nós damos de bom grado. Isso é com ele. Ele vai se entender com quem de direito. Nós temos que estender a mão da melhor maneira possível. Não podemos nos preocupar com o que o outro fará. Temos que nos preocupar com o que nós fazemos. Aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que a gente pode fazer pelas pessoas necessitadas. Isso que importa, porque aquele irmão é um sofredor. Se ele vai usar aquilo para alguma coisa ilícita, alguma coisa errada, ele está passando por dificuldade e necessidade. Ele está sofrendo. Na questão 913 do egoísmo, Livro dos Espíritos, dentre os vícios, qual o que se pode considerar como o mais radical? A resposta a Allan Kardec, nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Egoísmo é uma coisa muito terrível para neutralizar todas as outras qualidades. E se nós percebemos que quando existe uma sociedade, existe um povo que se ajuda mutuamente, aquele local floresce, aquele local cresce, aquela sociedade cresce. Porque não existe aquilo, isso aqui é meu. Não, isso aqui é nosso. Nós vamos trabalhar para o bem comum. Nós vamos trabalhar para melhorar a nossa rua, melhorar o nosso bairro, melhorar a nossa cidade, melhorar o nosso país. Todos os povos que se ajudam, todas as sociedades que se ajudam mutuamente, um ou outro diverge um pouquinho, mas logo depois volta para o trilho, essa sociedade floresce. Porque eles não ficam preocupados com o egoísmo. Eles querem praticar a caridade, querem praticar o amor, a benevolência, ajudar um ao outro, para que todos cresçam. E o dia que nós conseguirmos extirpar o egoísmo, e não vai ser aqui no planeta Terra, nessa encarnação, e ainda estamos no mundo de provas e expiações, ainda vamos passar por algumas dificuldades. O dia que nós conseguirmos diminuir, pelo menos, muitas coisas que hoje acontecem no nosso país, no nosso planeta, vai diminuir e até deixar de existir. Mas isso ainda vai um bom tempo. Mesmo porque nada acontece sem a permissão do nosso Pai Celestial. Tudo que acontece no nosso planeta, ele está ciente, e se acontece, é porque ele permite. Muitas guerras que acontecem hoje diminuiriam. E eu não falo guerra como está acontecendo pelo mundo aí afora. A guerra dentro do nosso lar, a guerra com o nosso vizinho. O conflito com o nosso vizinho. Porque eu não gosto dele, porque a grama dele é mais verde, porque ele fez isso, porque ela fez aquilo. Este também é um tipo de conflito, é uma guerra.
E às vezes é por pouca coisa. A partir do momento em que nós entendermos esse tipo de coisa, isso diminuirá. E quando eu falo nós, eu falo genericamente, de todos os povos, todas as pessoas. No livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, ela escreve: o homem Jesus enfrentou o egoísmo em toda a sua trajetória e soube freá-lo nas suas investidas de orgulho ferido, de inveja sistemática, de pessimismo, de presunção descabida. E naquela época, algumas daquelas pessoas tinham esse problema. E queria transferir para Jesus. E Jesus, perfeito que era, espírito de alta estirpe, simplesmente conseguiu freá-lo. Nele encontramos o exemplo máximo do altruísmo afetuoso, mas não servil, em razão de seu sentimento equilibrado. Jesus era muito afetuoso com qualquer pessoa, mas ele não era servil. Ele, como vi uma definição uma vez, era igual ao diamante, duro, porém polido. Não deixava de atender a ninguém. A ninguém. Ele atendia todas aquelas pessoas, praticava a caridade, praticava o bem, ensinava aos seus discípulos em todos os momentos. Jesus demonstrou quando afirmou que são bem-aventurados os puros de coração, exaltando a faculdade de amor e de ser altruísta a todo aquele que o cerca. Nesse ponto, podemos citar o caso do centurião romano, que pede que seu serviçal vá até Jesus para que Jesus cure seu servo. O serviçal, em vez de pedir ajuda a Jesus, convida Jesus para ir à casa do centurião. O centurião, quando sabe, vai ao encontro de Jesus e diz: eu tenho meu poder e sei que o Senhor também é muito poderoso. Eu comando homens e o que eu mando, eles fazem. Contudo, não sou digno que entrei na minha casa. E Jesus diz: vá, seu servo está curado. Os romanos eram odiados naquela região, cobravam muitos impostos. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em auxiliar e ajudar a uma pessoa que precisava de auxílio. Quando Zaqueu sobe na árvore durante a passagem de Jesus, e Jesus fala para ele: Zaqueu, esta noite me hospedarei na sua casa. Começa o burburinho que ele ia na casa de pessoa de má índole. Ele não estava preocupado com isso. Ele sabia por que deveria ir até lá. Ele sabia o motivo de ir até lá. Que Zaqueu precisava de ajuda. E foi ajudado. Quando trazem para ele a mulher adúltera, para que ela fosse apedrejada, e ele diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E todos foram saindo, e ele pergunta: mulher, onde está os que te condenavam? Foram embora, mestre. Então também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Ele era altruísta. Ele não fazia distinção. Ele sabia que ele tinha um irmão necessitado. Ele precisava ajudar aqueles irmãos. E ele o fez. E se levava a seus apóstolos e dava exemplo disso aí. Jesus era um líder. E ele ia na frente. Era não, é. Vou corrigir a frase. É um líder. Enquanto o egoísmo conspira contra a caridade, esta é a terapia eficiente, única, de que dispõe a vida para desenvolver os sentimentos de fraternidade e de justiça entre os homens. Mesmo o egoísmo conspirando contra a caridade é a terapia eficiente para derrubá-lo. Nós entramos numa época de novo de chuvas, de frio. No ano passado, quando aconteceu a enchente, e normalmente quando acontece uma grande catástrofe,
é uma profusão de doações. Vem do mundo todo, vem de todos os estados brasileiros. As pessoas que fazem a triagem da doação não conseguem nem dar conta. Nessa época, aflora em nós, e também na época de Natal, a caridade de ajudarmos os outros. Durante o ano, diminui um pouquinho. Isso aí poderia ser durante o ano todo, não quando acontecer esses problemas. Não quando chega no Natal, que a gente vai ajudar outras pessoas. Parece que a gente se rejuvenesce, a gente cresce quando chega o Natal. Mas por que não fazer durante todo o ano? Por que não praticar caridade durante todo o ano? Cada um dentro das suas possibilidades. Aí eu não consigo dar uma cesta básica para ajudar uma pessoa. 1 quilo de alimento já ajuda. Se cada um der 1 quilo de alimento, forma-se uma cesta básica. Eu não tenho posses. Mas você pode ouvir. Uma pessoa que chega ao teu lado, no transporte público, numa parada de ônibus, não nos conhece e conversa com a gente. E nós ouvimos, emprestamos o nosso ouvido. Várias vezes a gente ouve, muito obrigado, eu estou mais leve. E a pessoa vai embora. Nunca mais provavelmente a veremos de novo. E se a vermos, não vamos nos reconhecer, porque nós não sabemos o motivo daquela pessoa ter nos encontrado naquele dia e naquele momento. Mas nós já ajudamos. Foi uma ajuda material? Não. Mas foi uma ajuda espiritual. Porque nós ouvimos aquela pessoa, a ajudamos. Às vezes nem damos o conselho. Às vezes nem precisa dar o conselho. Mas nós estamos ali do lado. É o nosso irmão, nosso semelhante. Continuando. A caridade proporciona segurança social, respeito pela natureza em todas as suas expressões, motivação para uma vida engrandecida. Então, quando nós praticamos a caridade, a gente faz a segurança social, que estamos ajudando outros seres. Estamos ajudando outras pessoas. E existem inúmeras formas de fazer a caridade. Eu citei aqui a de dar alimento não perecível, de dar uma roupa, mas existem outras. Eu conheço um amigo de longa data, que ele não é formado em matemática, mas ele domina a matemática. E ele dá aula para a criançada. Vai para a escola dar reforço escolar. Conheço outro garoto bem jovem, que o domingo dele era ir para um asilo, onde tinham idosos, que muitas vezes as famílias não apareciam, ler para eles, conversar, fazer barba. Levava alguma coisinha, fazia uns quitutes, levava para eles. É um tipo de caridade. É a segurança social. Muitas daquelas pessoas, a família simplesmente deixa lá e não vão mais visitar. E é um alento quando alguém vai lá fazer isso. E ele, garoto novo, 20 e poucos anos. Então, isso aí é a segurança social. Respeitar a natureza, gente, parece assim uma coisa que não tem sentido. Mas quando nós não derrubamos sem necessidade uma árvore, quando nós plantamos uma árvore, há várias pessoas que andam com muda de árvore dentro do seu carro. E para. Vai lá, cava o buraco e planta uma árvore. Tinha um senhor lá na Baía de Guanabara, ali onde tem o aeroporto internacional do Galeão. Aquele ali que é cheio de óleo. Ele plantava árvore nativa ali, do barquinho dele, altamente poluído. E ele fazia respeito pela natureza. Aí nós vamos para a Lei Moraes de Rodolfo Caligares, item 44. E ele elenca alguns tipos de egoísmo. Ele diz: do egoísmo origina-se a ambição, o ciúme, a inveja, o ódio, o orgulho e toda sorte de males que infelicitam a humanidade, pelas mágoas que produzem, pelas dissensões que provocam e pelas perturbações sociais a que dão ensejo. Vemo-la manifesto neste mundo sob as mais variadas formas, a saber: egoísmo individual, egoísmo familiar, egoísmo de classe, egoísmo de raça, egoísmo nacional e egoísmo sectário.
sectário. É nesse que eu vou ficar. Egoísmo sectário transforma crentes em fanáticos a cujos olhos só a sua igreja é verdadeira e salvadora. Esse tipo de egoísmo é seguramente o mais funesto, por se revestir de um fanatismo religioso, obstando que os ingênuos e desprevenidos o reconheçam pelo que é na realidade. Eu vou tomar a liberdade, e a gente não deve alterar a obra de ninguém, tá? Sem a permissão desse alguém. Mas aqui no lugar de igreja, eu porei religião. E outra, não adianta muito eu saber o Evangelho segundo o Espiritismo de trás para diante, saber todo o Pentateuco e não pôr em prática. Como diz o item 9 do Caminho, Verdade e Vida, saber e fazer, saber é uma coisa, fazer é outra. O padre já tocou o sino, mas antes disso, eu não posso deixar de citar algumas pessoas altruístas brasileiros. Dona Zilda Arnes Newman, médica pediatra e sanitarista brasileira, no dia 20 de abril de 2023, foi inscrita pelo governo brasileiro no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Chico Xavier, 2 vezes indicado para o Prêmio Nobel da Paz, eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Irmã Dulce, conhecida como Anjo Bom da Bahia, incluída também no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria em 2023, e foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 1988. Irmãos, espero ter contribuído com alguma coisa, ter ajudado em alguma coisa, e fiquei muito feliz de vir até aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.